Boa tarde, pessoal. Nesse sexto vídeo relativo à nossa apresentação sobre contatos e mestiçagens culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização até o início da era das grandes navegações chinesas e europeias, nos séculos XV e XVI, nós vamos abordar, eu vou abordar as grandes rotas comerciais, mas não só comerciais, no Velho Mundo, ou seja, na Eurásia e África, norte da África. Ao longo de todo esse período, mas principalmente de meados do primeiro milênio antes da Era Comum até o final desse período, quando as navegações oceânicas passam a predominar como grandes rotas de comércio. Essas rotas são, em primeiro lugar, a mais conhecida, a chamada Rota da Seda, que liga no extremo leste da Eurásia a China com o Ocidente, com o oeste da Ásia, sudoeste da Ásia e até a Europa. São rotas terrestres que atravessam desertos, estepes, desde o coração do mundo chinês até o Mediterrâneo, mas também com derivações para o subcontinente indiano, para a região do Golfo Pérsico. Bem, como diz o nome, um dos principais bens que era transportado e comerciado nessa rota era a seda, que era uma produção milenar chinesa. Há registros de chegada de artefatos em seda no Ocidente, no Oriente Médio, desde pelo menos 700 anos antes da Era Comum, 700 anos antes de Cristo. Essa rota, inicialmente, não existia uma rota, existia mais uma trilha, que era chamada de trilha dos citas, né? Os citas eram nômades das estepes de língua indo-europeia que transitavam desde dos limites do mundo chinês até as estepes da Eurásia, junto ao Mar Negro, a atual Ucrânia. Mas a rota mesmo, ela vai se estabelecer à medida em que se consolidam estados mais fortes, um colar de estados em toda essa extensão do Velho Mundo, da Eurásia e norte da África. Ela começa a se desenvolver fortemente na metade do primeiro milênio antes da Era Comum e, principalmente, já no período em que tem a reunificação chinesa sob os Han, a dinastia, o Império Chinês Han, e nós temos estados fortes no subcontinente indiano, como Kushan, os Partas, que são sucessores dos persas, Partas ou Arsácidas no atual Irã, e o Império Romano, que acaba dominando toda aquela área do Mediterrâneo. Essas rotas, elas envolviam passagens como eu disse, diárias por desertos, por estepes, por montanhas, planícies, às vezes utilizavam alguns rios. E o trânsito principal, o tráfego principal era do lado chinês, nesse primeiro momento e por muito tempo, a seda, os produtos em seda, o tecido de seda. E a China recebia, por outro lado, objetos de luxo que eram em vidro, que era uma coisa ainda muito, muito cara, pedras preciosas, e a administração desse comércio, desse trânsito todo, se dava pelas populações, basicamente as populações nômades daquela enorme região da Ásia Central. Populações tanto de
de língua e cultura turco-mongólica quanto de língua e cultura indo-europeia. E a existência desse forte comércio, que às vezes sofria descontinuidades nos períodos de crise dos estados provocadas pelo aumento das migrações desses povos bárbaros estepários, mas resultando desse fluxo, se fortaleceu muito essa região do centro da Ásia, em cidades naquela região que já foi, na época de Alexandre, antes, a região da Bactriana, Sogdiana, os rios ali que era o Oxus e o Jaxartes, que desembocavam no Mar de Aral. Depois o nome atual deles é Amurdária e Sirdária, e são os territórios atuais dos países que pertenciam à União Soviética, de populações hoje muçulmanas, turco-mongólicas, que são Cazaquistão, Uzbequistão, grandes cidades como Merv, Bukhara e Samarcanda. Esses são nomes já do período já em que essa região foi conquistada pelo Califado Árabe Islâmico, mas essas cidades já tinham grande poder. E se pode dizer que durante um período de aproximadamente 1000 anos, essa região foi vital para os outros extremos da Eurásia, do Velho Mundo. É uma região muito rica e que só veio a perder o seu papel hegemônico nesses fluxos de comércio a partir de dois eventos principais. Um foi a fragmentação gerada depois da queda do último grande império dos nômades, que foi o Império Turco-Mongólico do Timur-Lenk, né, do Tamerlão, em inícios do século XV, e outro foi o advento das navegações transoceânicas, num ponto em que começou a ser mais rentável, mais fácil, mais barato fazer o fluxo dessas mercadorias através do extremo da China até a Europa, passando pelos outros lugares, através das costas oceânicas, passando pelo Pacífico do Sul, Índico, cruzando a África do Índico até o Atlântico. Aí essa região e esse fluxo passou a perder a sua importância vital. Período esse final que coincidiu também com o fechamento do fluxo tanto terrestre quanto marítimo entre a Europa e as porções mais centrais e orientais da Ásia pelos turcos otomanos. Passaram a controlar aquilo ali, junto com o Império Persa Islâmico, Safávida, né, Shah Ismail. Mas isso foi muito depois. Durante todo esse período de Império Romano, depois Bizantino, no lado já ali no Irã, tivemos os persas sassânidas, aliás, os partas, depois os persas sassânidas, depois houve o advento do Califado do Império Árabe, que foi se dividindo também, e essa região manteve a importância, e sempre com as suas ramificações, um ramo chegando na Índia também. Esta grande rota terrestre, em duplo sentido, né? E na verdade até mais poderia se chamar de uma bifurcação, de um tridente, né? Um tripé, porque também abrangia o subcontinente indiano. Ela também era uma rota não apenas de comércio, mas de conquista, de migrações de povos e de difusão de crenças filosóficas e religiosas. Pois foi a partir, em primeiro momento, dessas rotas que, por exemplo, o budismo alcançou a Ásia Central e da Ásia Central alcançou a China.
Isso ainda na virada do primeiro milênio antes da Era Comum para o primeiro milênio da Era Comum, durante o período dos Han. Também percorrendo essas rotas, missionários cristãos das igrejas orientais, nestorianos, assírios, também alcançaram a Índia, e missionários budistas também, desde os tempos das conquistas do Alexandre o Grande, alcançaram a Ásia Central, onde estabeleceram-se, por exemplo, o Império Kushã. Ele era uma civilização com um misto de cultura helênica, helenizada, governantes de cultura helênica, que adotavam o budismo. Inclusive, ali naquela região estão aquelas famosas, enormes estátuas em pedra que os talibã, aqueles heróis talibãs lá que foram contra o comunismo no Afeganistão, inicialmente apoiados pelos Estados Unidos, dinamitaram aquelas estátuas. Tudo isso está nessa região. Mas a Rota da Seda continental, ela não é a única. Ela foi a que primeiro se desenvolveu, porque num período inicial, as técnicas de navegação, principalmente oceânicas, elas eram muito precárias, não se tinha o uso de velas mesmo, não era difundido, e não se tinha uma noção maior dos ciclos dos ventos, das monções. Então, só começa a aparecer, existe um primeiro tráfego esparso de mercadorias, inclusive das especiarias que vieram da região das ilhas da atual Indonésia, começa a aparecer nos inícios da era cristã, muito também ajudado pela tecnologia daqueles povos malaios que, por essa época, conseguiram alcançar o continente africano, a ilha de Madagascar. Mas o seu desenvolvimento maior vai ocorrer já em finais do primeiro milênio e primeiros séculos do segundo milênio da era cristã, com navegadores tanto indianos quanto persas já islamizados, quanto chineses. E em determinados momentos se constitui como uma alternativa mais competitiva, em certos momentos sobrepuja as rotas terrestres, principalmente em momentos de perturbação, de ataques de povos nômades bárbaros das estepes. Outras rotas que existiam também na Europa, na própria Europa, e isso muito tempo antes de romanos, de gregos, na Idade do Bronze, primeira Idade do Ferro, no continente europeu, quando estava se estruturando a civilização helênica, existiam as rotas tanto marítimas quanto terrestres, através do continente europeu, onde os helênicos, os gregos, obtinham, principalmente das ilhas britânicas, o estanho, que era usado na fabricação das ligas de bronze, em troca dos seus produtos. Vinho, oliveiras. Né? Então existe para quem quiser ter uma noção muito ligeira, mas bastante efetiva de todas essas rotas e se aprofundar, esta revista aqui do Correio da Unesco de 1984, que tem na capa aqui uma ilustração feita para o livro do Marco Polo, em meados do século XVI, das viagens de Marco Polo, ela apresenta todas essas rotas, entre as quais esta rota, a Rota do Estanho, que tem um detalhe aqui, que inicialmente essas rotas dos gregos se faziam até as Ilhas Britânicas por via marítima, através do Mediterrâneo, inclusive pela colônia de Marsella, Massília, e num determinado momento os fenícios cartagineses interromperam essa rota e ela começou a ser feita
pelo interior do continente, usando os rios, o Reno, parte do Danúbio, e se manteve. Existe a Rota do Âmbar também, que trazia esse produto de fossilização através dos rios da Europa Oriental, claro que em troca de outras mercadorias, artigos de luxo também. Existiam também já as rotas através da África do Norte e da África do Norte com a África subsaariana, muito fortes na época dos romanos. Já havia tráfego até de pessoas escravizadas, mas muito de marfim, e que já se cruzava. Essa imagem aqui já mostra um dromedário na época dos romanos. E existiu também, já bem antes do início das navegações, as rotas que traziam as especiarias do Sudeste Asiático, das ilhas que hoje são a Indonésia, por via marítima e terrestre, até o mundo árabe islâmico e o mundo europeu. Outro ponto importante que diz respeito a essas grandes rotas, e principalmente a rota da seda continental, é que além da transmissão das ideias religiosas, além de estilos artísticos de pessoas, e até por ser pessoas, havia a transmissão das pragas, das pestes, das viroses, como a peste negra, como uma peste que houve também nessa época dos romanos, outra na época do início do Império Justiniano, que era chamada de praga de Justiniano. E outro aspecto importante também é que esse trabalho missionário, que foi da difusão do budismo da Índia para a China, se deu não apenas por essa rota terrestre, mas também por rota marítima. Iam missionários indianos para a China e convertidos religiosos budistas alcançavam a Índia para buscar ensinamentos. Existe um outro livro que é interessante, que não trata especificamente das rotas, mas trata da história da China, com foco na Grande Muralha, todas as modificações, e que aborda isso também, que é dessa historiadora Julia Lovell, que mostra que a China, embora sempre propagasse uma visão de si mesma como isolada, como superior, como diferente, sempre teve um intenso contato e sempre foi aberta a modificações, a influxos de influências, principalmente, mas não apenas, dos seus vizinhos ao norte e ao oeste, os nômades, tanto turcos, mongóis, os antigos hunos, Xiongnu, e também aqui é abordado esses períodos de maior tráfego de comércio, tanto marítimo quanto continental, através dessa grande rota da seda. Hoje seria esse o tema do nosso vídeo. Boa tarde e até uma próxima.